O Espírito Santo de Deus, parte 28. O Espírito Santo nos fortalece em nossa jornada espiritual, capacitando-nos a permanecer firme em nossa relação com Deus. Sua influência em nossas vidas nos concede coragem, poder e força para enfrentar os desafios que surgem em nosso caminho. Além disso, o Espírito Santo nos ajuda a saber o que é bom e o que é ruim para nós. Ele nos orienta a fazer escolhas sábias que agradam a Deus e nos fazem bem. Ele nos ajuda a separar o que é bom do que é prejudicial. O cenário da volta de Cristo nos mostra perseguição e abandono na fé das pessoas. Essa perseguição ocorre devido às mentiras levantadas contra os cristãos, levando as pessoas a olharem para o povo de Deus com ódio e desejo de vingança. Para um pouquinho, por favor. O Espírito Santo, ele nos dá discernimento. Quando você for cometer um erro, o Espírito Santo te incomoda. Quando você vai fazer alguma coisa que é errada, o Espírito Santo te incomoda. Quando você toma uma atitude precipitada, o Espírito Santo te incomoda. Então a pessoa que tem o Espírito Santo, tudo que ela vai fazer na vida, ela primeiramente ora a Deus. Ela não toma uma decisão no momento de chateação, no momento de raiva, no momento de ira. As atitudes dela é sempre tomada em cima de oração. Porque se ela for guiada pelo impulso do seu coração, ela pode sair da direção do Espírito Santo. Então, tudo que a pessoa for fazer, a pessoa precisa de uma direção do Espírito Santo. Nós estamos indo em direção ao cenário da volta de Cristo, que a cada dia que passa tem aumentado os sinais. E nós vamos ver aqui hoje, na mensagem, alguns acontecimentos que os cristãos irão lidar quando tiver aí próximo de Cristo voltar. E se ele não tiver, se o cristão não tiver o Espírito Santo, ele vai fraquejar, ele vai retroceder na fé. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 13, versículo 13. E sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Essa passagem bíblica foi Cristo ensinando o que era que os seguidores dele iriam enfrentar. Seriam odiados por todos. Quanto mais se aproxima de Cristo, maior será a perseguição contra os cristãos. Porque o cristão, por mais que ele pregue a verdade, a palavra de Deus com amor, ele é interpretado de uma forma errada. Então, a pregação do cristão, já está acontecendo isso, mas irá acontecer numa escala maior. Será considerado uma pregação preconceituosa, uma pregação que atira pedra, uma pregação sem misericórdia. Ou seja, a pregação do cristão será considerada uma pregação intolerante. Nós já estamos vendo isso. E a tendência é estreitar mais ainda. Então, pregar a verdade, anunciar a respeito do céu, do inferno, a respeito de quem vai para o inferno e quem vai para o céu, será motivo de ódio para muitos. Agora, se os cristãos serão odiados, isso aqui é numa grande proporção. Os cristãos odiados sempre foram. Mas aqui é numa proporção maior, é uma proporção mundial. Não é alguns pontos específicos, é geral. Você acha que nós teremos liberdade para cultuar como nós estamos cultuando aqui? Não. Você acha que nós teremos liberdade para confessar a nossa fé publicamente? Não. É aí que, se a pessoa não tiver o Espírito Santo, ela vai fraquejar,
Ela vai desistir, porque a jornada é longa. Além de ser longa, é cansativa. E sem o Espírito Santo, é impossível você chegar no final. Olha o que está escrito aqui em Lucas capítulo 18, versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aqui está citando aquela parábola da viúva que clamava por justiça e o juiz não fazia justiça. De tanto ela clamar, de tanto ela insistir, de tanto ela estar ali importunando, o juiz resolveu fazer justiça. Aí Cristo vem e fala: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? É uma pergunta retórica, que não precisa de resposta. É uma pergunta que está falando quando Cristo voltar. Já é uma pergunta que já responde. A fé na terra, a fé genuína, estará escassa. Terá pouca fé. Hoje nós encontramos muitos cristãos, milhares e milhares de igrejas. Só que nesse cenário aqui de Lucas, capítulo 18, os cristãos estarão escondidos. Poucas igrejas funcionando escondido, por causa da perseguição. Irmãos, nós não sabemos quando isso irá se concretizar em grande escala, mas já está avançando de uma forma gigantesca. Vários países já estão entrando em guerra. Está sendo tudo preparado para uma nova religião, uma religião única, com o domínio do anticristo. Não dá para a pessoa brincar de ser cristão, não dá para brincar, eu vou ver se eu congrego, se eu não congrego, essa parte da Bíblia eu obedeço, essa parte eu não obedeço. É a nossa salvação que está em jogo. Então nós podemos observar claramente, perfeitamente, aquilo que irá acontecer quando Cristo estiver prestes a retornar. Olha aqui uma outra passagem bíblica, Isaías capítulo 59, versículo 14 e 15. Olha o que está escrito: nossos tribunais se opõem ao que é certo. Ou seja, o tribunal é para fazer justiça, e na justiça trazer condenação ao que está errado. Só que aqui fala o quê? Os tribunais se opõem ao que é certo. Ou seja, os tribunais ficarão do lado do que é errado. Não há justiça em parte alguma. A verdade anda tropeçando pelas ruas e a honestidade foi banida. Ou seja, a verdade anda tropeçando pela rua. A verdade, ela será ignorada. Ela não será respeitada. Continuando. A honestidade banida, ou seja, honestidade não haverá. O engano haverá, honestidade não. Sim, a verdade sumiu, e quem rejeita o mal é perseguido. O Senhor viu tudo isso e se desagradou de não encontrar justiça alguma. A verdade sumiu, e quem rejeita o mal é perseguido. Você rejeitar o que é errado, você é perseguido. Aí eu te pergunto, diante desse cenário, qual é o crente sem o Espírito Santo que vai conseguir passar por esse fogo? Nenhum. Então nós não estamos brincando de congregar. Se eu não gostar da placa A, eu vou para a placa B. Se pisar no meu calo na placa B, eu vou para a placa C. Se me questionar na placa C, eu vou para a placa D. E se me contrariar um pouco mais, eu fundo o meu próprio ministério. Irmãos, nós estamos falando de salvação, que vai muito mais além do que religião. Busque o Espírito Santo.
Só que Satanás, ele sabe, para chegar nesse patamar, ele precisa trabalhar para que isso aconteça. Você sabe o que leva uma igreja, ou as igrejas em si, em grande massa, entrar numa grande decadência? É quando o povo deixa de ser fiel. E geralmente quando a pessoa fala em fidelidade, as pessoas, muitos crentes, associam a dinheiro. Fidelidade, aos olhos de Deus, não é dinheiro. É um compromisso seu com Ele. Na hora de pagar os compromissos da obra dele, quem recebe aquela fidelidade, no caso, o que vai receber a conta de luz, a conta de água, encargos, aluguel, aí sim aquela pessoa enxerga dinheiro. O diabo, ele sabe, para ele conseguir enfraquecer a igreja, ele precisa convencer as pessoas a deixarem de ser fiel a Deus. E se você observar ultimamente, como eu já citei aqui em outras ocasiões, tem crescido muito o discurso combatendo a fidelidade, falando que não é necessário. E as pessoas têm caído nessa. O diabo convencendo as pessoas a não ser fiel a Deus, o que vai acontecer? Uma grande parte das igrejas, mas é uma grande parte gigantesca mesmo, vão fechar, vão deixar de existir. Uma outra grande parte, uma simples lei criada, aprovada, fecha automaticamente uma outra grande parte. Ou seja, ficará meia dúzia de gatos pingados, como falam, para combater uma nação escravizada pelo pecado. E o negócio vai se agravar, que até aquelas que poderiam ter condições de manter as portas abertas vão ter que fechar por causa da perseguição. E aí vão congregar, como na época da igreja primitiva, no início dela, que tinha que congregar escondido nas casas. Só que quantas pessoas, por não ter estrutura para passar por isso, por não ter estrutura para viver na fé, vão se desviar? Um absurdo. Porque tem gente, se ela não tiver um lugar para congregar, ela não consegue permanecer firme na fé, ela vai para o mundo, ela se desvia. Para chegar nesse patamar aqui, o diabo precisa convencer o povo a não ser fiel. E cada dia que passa tem aumentado mais os ataques às igrejas, à fidelidade, ou seja, ao dízimo. Como é que eu sei, pastor, se um ataque contra as igrejas é uma repreensão do Espírito Santo ou é algo criado pelo diabo? É simples. Deus, ele é justiça. Então Deus nunca vai levantar alguém para cometer uma injustiça. Todo discurso que vem de Deus, ele abre a porta de escape, a válvula de escape para a parte inocente. Um exemplo: se um pregador falar assim, as igrejas só querem saber de dízimo, ele não foi levantado por Deus. Os dízimos valem mais do que pessoas, ele não foi levantado por Deus. Como é que eu sei? Porque ele generalizou. Ele pegou o sujo, o ímpio, o imundo e os que são de Deus e colocou no mesmo pacote. Agora se fala assim, uma grande parte, uma boa parte, a maioria ou a minoria só pensa em dízimo. Um exemplo: abriu espaço para inocentar os que são fiéis. Outra coisa, tudo que envolve Cristo, toda divulgação que é levantada pelo Espírito Santo, ela, para se propagar, é através de luta, dor e de muito esforço.
Um exemplo, você pega uma pregação como essa, você coloca numa rede social, ela não explode. Mas se eu fizer uma pregação de uma certa forma, denigrindo as igrejas, de uma forma generalizada, ela vai explodir assim, ó. Então, outra forma é você analisar, se é de Deus, por que explodiu com tanta facilidade? Se é de Deus, por que essa frase passou a ser tocada, falada em todas as mídias, se é algo para a glória de Deus? Não é. Recentemente tem rodado aí uma música, onde atribui até aos cristãos as queimadas da Amazônia. Deve ser crente tocando fogo no monte. Desaparecimento de criança, associando aos cristãos. Isso é uma afronta à igreja verdadeira. Aí a pessoa vai lá, tem 50 mil seguidores, do nada pula para mais de 1 milhão de seguidores. O Espírito Santo nisso? Ao que tem de crente que cai nessa, que deixa de ser fiel, deixa de ter compromisso com Deus, ou seja, só acelera a presença e a vinda do anticristo, porque o diabo sabe, para ele enfraquecer a igreja, ele precisa convencer as pessoas a não ser fiel, e para ele convencer as pessoas a não ser fiel, ele precisa colocar na cabeça das pessoas que a fidelidade do povo é administrada de uma forma errada. Lógico, tem os lobos, existem os pastores verdadeiros e existem os lobos, é bíblico. O que a ovelha tem que ter é discernimento. Eu estou nessa igreja, igreja A. Qual é a raiz dessa igreja? Qual é a raiz desse ministério? Quem é essa pessoa que pega o microfone para pregar? Deixa eu analisar o que ele fala em relação à Bíblia Sagrada. Quando você tem o Espírito Santo, você jamais vai ser apacentado por um lobo. Agora você não pode generalizar. Estou na igreja B. Qual é a raiz dessa igreja? Como essa igreja foi fundada? Quem é essa pessoa que está pregando? Quem é esta pessoa que eu estou parando para dar ouvido? Eu vou analisar o que ela fala com a Bíblia Sagrada. Porque quem tem o Espírito Santo jamais vai ser apacentado por um lobo. Agora, o que não pode é a pessoa generalizar. As igrejas só pensam em dízimo. Esse discurso é de Satanás. Nero levantou uma grande perseguição contra os cristãos em Roma. Você já escutou aquela frase, né? Nero tocou fogo em Roma. Só que a perseguição contra os cristãos já era forte. O povo já odiava os cristãos. Depois que Nero tocou fogo em Roma, só precisou ele falar. Quem tocou fogo foi os crentes. E aí começou o caça às bruxas. E pega crente e põe dentro do coliseu. E leão come crente. Leão, crente decapitado. Tocha humana, pegava um pedaço de madeira, introduzia no crente, revestia ele de cera, tocava fogo, e o jardim do Nero, de um lado e do outro, tocha humana, os cristãos queimando. Por quê? Porque já tinha criado um discurso, o povo já odiava os cristãos. Então, quando ele tocou fogo, só precisou falar, foi os crentes. Recentemente, tentou-se criar uma narrativa, quase que colava, só não colou porque ainda o Brasil ainda tem um pouco de temor, uma parte do povo. Mas na época do coronavírus, Satanás levantou um mensageiro para em rede nacional falar que a expansão é como se fosse culpa dos crentes, que ficava reunido, aglomerado, os ônibus lotados, metrô lotado, o povo tinha pulado carnaval, distanciamento nada, dentro das igrejas todo mundo distante um do outro, com álcool em gel, máscara. Satanás levantou um mensageiro
em rede nacional para falar, querer incriminar a igreja evangélica. Só que não colou. Quis espalhar, mas Satanás ainda não tinha aquela força para conseguir propagar. Só que conforme, irmãos, o diabo vai atacando as igrejas, levantando os falsos crentes, porque ele sabe que se ele levantar alguém do mundo para falar da igreja, o povo, os crentes não vão dar crédito. Ele precisa levantar crente que se diz servo de Deus para difamar a igreja. Aí, conforme essa difamação vai acontecendo, na hora que criar um discurso, por mais simples que seja, o povo já vai ter um ódio no coração contra o cristianismo. Uma geração nova, já depravada, que já vai estar com idade avançada, cheia de problemas na vida inteira, problemas emocionais e espirituais. Então essas pessoas vão olhar para os crentes com ódio. E se alguém falar assim, olha, parou de chover, é culpa dos crentes, vão acreditar. Vão acreditar. Por quê? Porque a mente já está cauterizada. A mente já não raciocina por si próprio. Já é uma mente contaminada espiritualmente. Eu sei que tem pessoas de repente pode escutar pelo áudio ou assistir pela rede social uma pregação como essa e achar que não faz sentido, até não concordar, mas é assim que funciona. Hoje já tem muita gente que ela não raciocina por si próprio. Ela já não é dona de si mesma, ela já não tem controle das suas próprias emoções e decisões. O mundo espiritual está tão descontrolado, tão bagunçado, que a pessoa está totalmente desordenada. Para finalizar, irmãos, busque o Espírito Santo, porque você tendo o Espírito Santo, você não vai ser enganado pelos lobos. Busque o Espírito Santo, porque você tendo o Espírito Santo, você vai saber discernir quando é o Espírito Santo de Deus repreendendo a igreja, ou quando é o diabo difamando a igreja. Mais uma vez, Deus não é injusto. Toda repreensão de Deus para a igreja, ele deixa brecha para a parte inocente. O diabo, ele ataca no todo. A igreja é fanática, ataca no todo. A igreja só pensa em dízimo, ele ataca no todo. Ele não abre a brecha para a parte inocente. E aí você, cheio do Espírito Santo, quando você começar a ver os sinais cada vez mais próximos de você da volta de Cristo, você vai falar, opa, espera aí. Meu Deus, está tudo acontecendo, eu não posso retroceder. E você não vai retroceder. Para finalizar, diante do cenário de perseguição, abandono na fé e falta de justiça, descrito nas passagens bíblicas, é fundamental lembrar que o Espírito Santo é a fonte de fortalecimento e orientação para os crentes. Ele nos capacita a permanecer firmes em nossa relação com Deus, mesmo diante das adversidades. Seu poder nos concede coragem e força para enfrentar os desafios e discernimento para fazer escolhas sábias que agradam a Deus. Mesmo em um mundo onde a verdade e a justiça são distorcidas, o Espírito Santo nos ajuda a buscar e viver a verdade, rejeitando o mal e perseverando na fé. Portanto, em meio às dificuldades e à falta de justiça, podemos confiar no Espírito Santo que nos guia, para nos guiar, fortalecer e manter a nossa fé até o fim, confiantes na promessa da salvação e na esperança da volta de Cristo. No próximo domingo, daremos continuidade em nome de Jesus. Feche os olhos, por favor. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Que nunca nos falte, Pai, o ensinamento do Senhor. E que esta palavra ministrada possa ter produzido fé em cada coração. Pai, eu paraliso toda e qualquer ação contrária em o nome de Jesus Cristo. E eu abençoo a todos para a tua glória. Amém. E você que crê,
Aplaude o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.